Em meio às pressões do dia a dia, é comum que o ambiente do nosso lar acabe sendo afetado por conflitos, inseguranças e tensões. No entanto, há uma promessa divina que nos assegura paz, segurança e vitória dentro de nossas casas. Este vídeo é um convite para que você viva essa transformação pela fé. Através de uma oração poderosa e guiada pelo Espírito Santo, prepare-se para ver mudanças reais e profundas acontecerem na sua família, nas suas emoções e em cada cômodo do seu lar. Por isso, o título deste vídeo não é apenas uma bela frase. Espírito Santo, venha agora e transforme meu lar em um lugar de vitória. É mais do que uma declaração. É um chamado divino. É o prenúncio de um novo tempo em sua vida. A palavra diz em Isaías 32:18: O meu povo habitará em moradas de paz, em habitações seguras e em lugares tranquilos. Esse é o desejo do coração de Deus para o seu lar. Ele não quer ver sua casa dominada por tensões, medos ou brigas, mas sim por paz, estabilidade e segurança emocional. Se hoje a sua realidade parece distante dessa promessa, chegou o tempo de clamar com fé por uma transformação genuína. Nos próximos minutos, você não vai apenas escutar uma oração. Você vai declarar com autoridade que a atmosfera da sua casa será transformada. E tudo começa agora, pela fé. Não interrompa este momento. Não pare no meio. Porque quando o Espírito Santo entra em um ambiente, nada permanece do mesmo jeito. Relacionamentos quebrados são restaurados, batalhas espirituais são vencidas, e a vitória se torna evidente aos olhos humanos. Respire fundo. Feche seus olhos, se puder. Abra o seu coração e cada porta da sua casa para que o Espírito Santo opere aquilo que ninguém mais consegue realizar. A partir deste instante, damos início à oração que transformará o seu lar em um lugar de vitória. Vamos orar. Soberano Deus, Senhor de toda a criação, hoje me apresento diante da tua majestade com o coração quebrantado e cheio de reverência. Entro em teu santo altar, não por merecimento, mas pela graça que me alcançou, reconhecendo que tu és o único digno de receber honra, glória e louvor eternos. Me prostro em espírito, reconhecendo tua soberania absoluta sobre todas as coisas, e declaro que sem ti nada sou. Senhor, eu te exalto neste momento, porque sei que os teus olhos estão sobre mim, atentos às súplicas sinceras e ao clamor dos que te buscam de todo o coração. Deus eterno, Pai das luzes, invoco o teu nome sobre a minha casa, sobre minha família, sobre cada ambiente do meu lar. Que a tua presença invada cada canto com tua luz gloriosa, dissipando toda a sombra, toda a obra do inimigo, tudo aquilo que não provém de ti. Senhor, eu te convido ao habitar aqui, não apenas como visitante, mas como Senhor absoluto deste lar. Que cada parede, cada cômodo, cada espaço desta casa seja santificado pela tua presença poderosa. Pai de misericórdia, lanço fora agora toda ansiedade, toda preocupação, todo fardo que tenta me afastar da tua paz. Entrego a ti meus medos, minhas inseguranças, minhas lutas internas e externas. Eu confio em ti, Senhor, porque sei que tu tens cuidado de mim com amor eterno e fidelidade que não falha. Coloco aos teus pés todas as causas impossíveis, crendo que para ti não há limites, não há barreiras intransponíveis. Não há situações que o teu poder não possa transformar. Espírito Santo, sopro de vida, doce conselheiro, guia-me neste momento de intercessão. Coloca palavras nos meus lábios. Alinha meus pensamentos com os teus, para que esta oração suba como aroma agradável ao trono do Altíssimo. Reveste-me com a armadura espiritual, e que cada palavra aqui dita seja como flecha certeira no mundo espiritual, desfazendo laços, quebrando correntes, derrubando fortalezas malignas. Senhor Jesus, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu declaro que a tua cruz é o marco da minha vitória. Pelo teu sangue derramado, eu fui redimido, justificado e reconciliado com o Pai. Nenhuma acusação do inimigo pode prevalecer contra mim, porque estou debaixo do teu sangue,
coberto pelo teu sacrifício. Que essa verdade seja estabelecida sobre minha casa, sobre minha família, sobre minha descendência, para que todos vivam sob a luz da redenção que há em ti. Deus de aliança, eu clamo agora pela restauração completa do meu lar. Que toda brecha seja fechada, toda divisão seja curada, todo espírito de confusão seja repreendido pelo poder do nome de Jesus. Que o teu amor, Senhor, seja o cimento que une os corações aqui dentro. Restaura os relacionamentos quebrados. Reconcilia esposos, pais e filhos, irmãos, familiares que se distanciaram. Onde houver feridas, que entre o teu bálsamo. Onde houver mágoas, que entre o teu perdão. Pai amado, abençoa agora cada área da vida da minha família. Derrama sobre nós saúde, sabedoria, entendimento, graça, discernimento espiritual. Que cada membro da minha casa seja tocado pelo teu espírito, despertado para te buscar com fervor, com verdade e com entrega. Levanta, Senhor, sacerdotes em seus lares, mulheres sábias, filhos obedientes, adolescentes apaixonados por ti. Que nossa casa seja um altar de adoração, um lugar onde o teu nome é exaltado dia e noite. Senhor dos exércitos, neste momento eu oro também por nossas finanças. Tu és o dono do ouro e da prata, e nada está além do teu alcance. Quebra agora toda a cadeia de miséria, todo espírito de escassez, toda a maldição hereditária que atinge as finanças da minha família. Eu declaro que somos abençoados, supridos, guardados por ti. Multiplica os recursos, abre portas de emprego, promove crescimento profissional, dá ideias criativas, inteligência financeira, sabedoria para administrar com excelência. Senhor, levanta fontes de renda justas e prósperas. Que tudo aquilo que colocarmos as mãos prospere, frutifique, floresça. Que as dívidas sejam quitadas, que haja liberdade financeira, que sejamos generosos para com o teu reino e com os necessitados. Que não falte o pão sobre a mesa, nem o óleo sobre nossas cabeças. Que a prosperidade chegue de forma equilibrada, sustentada por princípios de justiça, fidelidade e temor a ti. Deus fiel, eu consagro agora cada centavo que entra nesta casa. Que não haja roubo, desperdício, nem descontrole. Que cada gasto seja guiado pelo teu Espírito. Ensina-nos a viver com contentamento, a depender de ti e não das circunstâncias. Que nunca troquemos a fé pelo dinheiro, nem vendamos nossa integridade por nenhum ganho. Que sejamos bons mordomos, administradores responsáveis do que o Senhor nos entrega. Senhor, que a fidelidade seja uma marca registrada desta casa. Que jamais sejamos levados por avareza, ganância ou cobiça. Ensina-nos a semear com generosidade, a devolver com alegria o dízimo e as ofertas, a entender que tudo que temos vem das tuas mãos. Que a nossa fidelidade financeira reflita a confiança que temos em ti como nosso provedor. Que não sirvamos a dois senhores, mas que te honremos com tudo o que possuímos. Pai eterno, guarda nossa casa contra toda influência maligna. Que nenhuma praga chegue à nossa tenda, nenhuma seta do inimigo encontre brecha para atingir a nossa família. Cobre-nos com teu sangue, cerca-nos com teus anjos. Que toda maldição lançada contra esta casa seja anulada agora pelo poder do nome de Jesus. Que toda palavra maldita, toda inveja, todo olho maligno, toda obra das trevas seja desfeita e lançada por terra. Senhor, unge as entradas da nossa casa. Que ao entrar aqui, as pessoas sintam a tua presença. Que este ambiente seja carregado de paz, de cura, de alegria e esperança. Que não haja espaço para contenda, para brigas, para gritos, acusações ou murmuração. Que esta casa seja conhecida como lugar de refúgio, de oração, de sabedoria e consolo. Que o Espírito Santo tenha liberdade total para agir aqui todos os dias. Deus justo, livra-nos de toda injustiça, de toda corrupção escondida, de toda malícia infiltrada. Que os nossos negócios, contratos, parcerias e decisões estejam alinhados com a tua verdade. Que sejamos íntegros em tudo, transparentes, éticos, guiados pela luz da tua palavra. Que nossa vida financeira glorifique o teu nome.
que sirva de testemunho para outros, que seja canal de bênçãos para muitos. Senhor dos milagres, eu clamo por transformação sobrenatural. Onde há esterilidade, que venha fertilidade. Onde há portas fechadas, que se abram. Onde há dívidas acumuladas, que venham recursos inesperados. Onde há falta de emprego, que surjam oportunidades. Onde há vergonha, que venha dupla honra. Onde há humilhação, que venha exaltação. Tu és o Deus que age no invisível, que abre caminhos no deserto, que transforma a água em vinho. Pai das misericórdias, sustenta aqueles da minha casa que estão fracos na fé. Que nenhum se perca, que todos sejam alcançados pelo teu amor. Que os corações endurecidos sejam quebrantados. Que os olhos espirituais sejam abertos. Que os ouvidos surdos ouçam tua voz. Toca, Senhor, cada familiar distante dos teus caminhos. Chama-os de volta, resgata-os com laços de amor. Levanta intercessores nesta família, para que nenhum se perca. Senhor, eu consagro os sonhos e projetos desta família. Que sejam todos guiados por Ti, fundamentados na Tua palavra. Que cada passo seja direcionado por Teu Espírito. Que não tomemos decisões por impulso, medo ou ansiedade, mas que Te busquemos primeiro em tudo. Que os planos familiares estejam dentro do Teu propósito. Se algo não for da Tua vontade, fecha as portas, impede, interrompe. Mas se for Tua vontade, confirma, acelera e manifesta o Teu favor. Deus da paz, entra com reconciliação onde há distanciamento emocional. Que os laços familiares sejam restaurados com profundidade. Que a comunicação entre pais e filhos seja curada. Que o respeito, o carinho, a empatia voltem a habitar entre nós. Que os traumas do passado sejam tratados pelo Teu amor. Que haja perdão onde houve ofensa. Que haja cura onde houve dor. Faz um novo começo nesta família, Senhor. Espírito de Deus, visita os casamentos representados neste lar. Reacende o amor entre os cônjuges. Restaura os votos. Renova o respeito. Fortalece os laços. Que haja aliança inquebrável, companheirismo sincero, diálogo saudável. Que as tentações sejam vencidas. Que o adultério seja arrancado pela raiz. Que a pornografia seja destruída. Que a mentira perca lugar. Que o Teu Espírito governe cada área da vida conjugal, estabelecendo harmonia e santidade. Senhor, guarda os filhos desta casa. Livra-os do caminho do engano, das más companhias, das drogas, da rebeldia. Protege-os da sedução do mundo, da pressão das redes sociais, das armadilhas do inimigo. Dá a eles identidade firme em Ti, vocação clara, propósito definido. Que amem Tua presença desde cedo, que se tornem servos fiéis, influenciadores de justiça e verdade. Que nenhum se desvie, que todos sejam flechas afiadas em Tuas mãos. Pai Celestial, abençoa os estudos, os empregos, os empreendimentos dos membros desta casa. Que haja excelência em tudo o que fizerem. Que sejam reconhecidos pelo esforço, pelo caráter, pela fidelidade. Abre caminhos de crescimento, dá sabedoria em cada decisão. Que sejam bem-sucedidos não apenas financeiramente, mas espiritualmente, emocionalmente, familiarmente. Que haja equilíbrio, contentamento e alegria em toda essa trajetória. Senhor da colheita, envia os recursos necessários para cada necessidade específica desta família. Conheces cada detalhe, cada urgência, cada dívida, cada necessidade não verbalizada. Tu és nosso sustento. Que os celeiros sejam cheios, que o azeite nunca falte, que o maná diário continue caindo. Que vivamos da Tua provisão, sem nos escravizar por nada neste mundo. Que sejamos generosos mesmo em tempos difíceis, confiando que Tu nunca falhas. Senhor dos exércitos, estabelece muralhas de proteção ao redor desta casa. Que cada cômodo seja consagrado ao Teu nome. Que nenhum espírito de confusão, divisão, desânimo ou opressão encontre lugar aqui. Que todo espírito contrário à Tua vontade seja expulso agora. Declaramos que esta casa pertence a Jesus Cristo, que aqui reina a paz que excede todo entendimento. Que todo o ambiente seja invadido pela Tua glória, trazendo refrigério, alívio e direção. Pai eterno,
unge nossas mãos para prosperar com honestidade. Que tudo que tocarmos floresça sob a tua bênção. Ensina-nos a administrar os recursos com sabedoria, sem desperdício, sem avareza, sem ostentação. Que não vivamos por aparência, mas por princípios eternos. Dá-nos um coração generoso, disposto a compartilhar, a ajudar, a suprir as necessidades do próximo. Que sejamos instrumentos de multiplicação e não de escassez. Senhor, que nossa casa seja um altar contínuo de adoração. Que a tua palavra seja lida, meditada, ensinada e vivida entre nós. Que os louvores ecoem entre essas paredes. Que as conversas exaltem teu nome. Que a gratidão seja nossa linguagem diária. Que nunca nos esqueçamos de onde viemos e de quem nos sustentou até aqui. Que a tua presença seja mais desejada que qualquer conforto material. Que te busquemos com sede e fome espirituais. Deus de justiça, cura qualquer raiz de amargura entre nós. Se há ressentimentos guardados, traz à luz. Se há feridas abertas, cicatriza com teu amor. Ensina-nos a pedir perdão com humildade e a perdoar com graça. Que o orgulho não tenha espaço entre nós. Que as palavras ditas com raiva sejam retratadas. Que os relacionamentos familiares sejam purificados, alinhados com o teu coração. Que o amor seja a base de tudo. Espírito Santo, sopra sobre esta família um novo tempo. Que os ciclos de dor se encerrem, que comece uma nova estação de cura, crescimento e abundância. Que os sonhos engavetados sejam revividos, que os dons esquecidos sejam despertados, que a visão espiritual seja restaurada. Remove os pesos desnecessários, quebra os grilhões que nos prendem ao passado. Liberta esta casa de toda estagnação espiritual, emocional e financeira. Senhor, que cada visita a este lar sinta a tua presença. Que mesmo sem palavras, as pessoas percebam a paz que habita aqui. Que cada quarto seja um lugar de descanso, cada refeição um momento de comunhão, cada reunião familiar uma celebração do teu cuidado. Que os vizinhos vejam a diferença e desejem conhecer o Deus que habita entre nós. Que esta casa seja luz em meio às trevas, referência de amor, fé e equilíbrio. Pai bondoso, cobre-nos com teu favor. Que portas que estavam emperradas se abram com facilidade. Que conexões divinas nos alcancem. Que novas oportunidades surjam. Que a criatividade floresça. Que ideias se tornem projetos. Que projetos se transformem em empreendimentos abençoados. Que não falte visão, coragem e perseverança. Que a tua mão vá à frente, preparando caminhos, removendo impedimentos e acelerando processos. Senhor, livra-nos da ansiedade em relação ao dinheiro. Ensina-nos a confiar em ti mesmo diante de boletos, dívidas e desafios financeiros. Que não tomemos decisões precipitadas. Que não sejamos dominados por medo ou ambição. Que possamos experimentar o teu sustento diário e ver o teu milagre no tempo certo. Que nossa paz não dependa do saldo bancário, mas da certeza de que tu és nosso pastor, e nada nos faltará. Deus das promessas, fortalece a fé dos que estão cansados. Aqueles que têm orado há muito tempo por mudança na família, no casamento, na vida financeira, e ainda não viram resposta. Renova a esperança agora. Sopra sobre eles fôlego novo. Que saibam que tu não esqueceste das promessas feitas. Que confiem que o teu tempo é perfeito. Que mesmo quando parece silêncio, tu estás agindo. Que jamais deixem de orar, crer e esperar. Senhor, derrama sobre esta casa uma unção de prosperidade alinhada com os céus. Que o fruto do trabalho seja multiplicado. Que negócios se destaquem. Que investimentos sejam bem-sucedidos. Que ideias inovadoras tragam resultados. Que haja contratos, vendas, clientes, soluções. Que o nome desta família seja associado à integridade, excelência e serviço. Que tudo que vem às nossas mãos seja consagrado ao Senhor e usado com propósito. Pai das luzes, ilumina toda a escuridão escondida. Revela o que precisa ser corrigido, abandonado ou realinhado. Que o pecado não tenha esconderijo entre nós. Que sejamos verdadeiros uns com os outros. Que o arrependimento seja sincero, que a transformação seja real. Que cada membro desta família deseje viver em santidade.
Que a tua palavra seja o espelho que usamos diariamente para ajustar nossa conduta e atitudes. Deus da restauração, visita cada canto desta casa com teu bálsamo. Onde houver tristeza, planta alegria. Onde houver medo, traz coragem. Onde houver solidão, derrama amor. Onde houver vazio, enche com tua presença. Onde houver dúvidas, dá direção. Que este lar seja completo em ti. Que nenhum membro da família se sinta esquecido, excluído ou desvalorizado. Que todos se sintam importantes, amados e cuidados. Senhor, abre nossos olhos espirituais para percebermos as estratégias do inimigo. Dá-nos discernimento para identificar ciladas, armadilhas e influências nocivas que tentam entrar nesta casa. Que nenhum espírito de engano, contenda ou desobediência permaneça aqui. Que sejamos vigilantes, constantes em oração, atentos à tua direção. Que cada decisão tomada nesta família seja conduzida pelo teu Espírito, com sabedoria e entendimento. Pai Celestial, estabelece em nosso lar uma cultura de honra. Que o respeito mútuo seja cultivado entre pais e filhos, entre marido e esposa, entre irmãos. Que aprendamos a ouvir com paciência, falar com gentileza e agir com compaixão. Que nenhum grito, palavra áspera ou silêncio destrutivo encontre espaço aqui. Que o diálogo seja constante, o carinho visível e a empatia presente. Que o ambiente familiar seja um reflexo do teu amor. Espírito de Deus, acende em cada membro desta família um fogo novo de oração. Que despertemos com desejo de te buscar. Que haja jejuns com propósito, intercessões com fervor, clamor com lágrimas, adoração com entrega. Que os joelhos dobrados se tornem rotina. Que o altar familiar seja restaurado com sinceridade e fé. Que mesmo nas dificuldades, a oração permaneça como nosso primeiro recurso, não como último. Senhor, que a educação dos filhos nesta casa seja guiada pela tua verdade. Que valores eternos sejam ensinados com constância. Que não cedamos à cultura deste mundo, mas que formemos corações firmes em ti. Que os pais sejam exemplo de conduta, de fé, de equilíbrio emocional. Que os filhos cresçam em sabedoria, graça e favor diante de Deus e dos homens. Que o temor ao Senhor seja o fundamento da nossa instrução. Deus provedor, visita cada área financeira deste lar. Olha para os que estão desempregados, abre portas. Para os que têm dívidas, traz estratégias e recursos para quitá-las. Para os que trabalham, dá força, motivação e crescimento. Para os empreendedores, amplia a visão, conecta com oportunidades, traz lucro com propósito. Que a prosperidade venha acompanhada de paz e que nada falte aos que te buscam com fidelidade. Pai, que o perdão flua como um rio entre nós, que não guardemos mágoas, ressentimentos ou palavras mal interpretadas. Que aprendamos a liberar aqueles que nos feriram e também a reconhecer nossas falhas sem orgulho. Que haja reconciliação verdadeira, aproximação sincera, restauração de laços. Que não deixemos o sol se pôr sobre a ira. Que vivamos dias leves, livres de peso emocional, com corações desarmados. Senhor da alegria, planta em nosso lar um espírito de contentamento. Que mesmo em dias difíceis, saibamos sorrir, brincar, celebrar. Que não esperemos o momento perfeito para sermos gratos, mas que encontremos beleza nos detalhes diários. Que os jantares sejam momentos de união, que as manhãs comecem com palavras de encorajamento, que os domingos sejam marcados por comunhão, que a leveza da tua graça esteja presente no cotidiano. Espírito Santo, gera em nós domínio próprio, que não sejamos guiados por impulsos, por emoções desenfreadas ou por desejos imediatos. Que nossas decisões financeiras, emocionais e espirituais passem pelo crivo da tua sabedoria. Que saibamos esperar o tempo certo, dizer não quando necessário, recuar quando preciso. Que nossa maturidade cresça, que nossa firmeza se fortaleça e que sejamos constantes mesmo nos ventos contrários. Senhor, unge nossos olhos para vermos as pequenas bênçãos. Que não fiquemos cegos por aquilo que falta, mas sejamos gratos pelo que já temos. Que aprendamos a valorizar os gestos simples, um abraço, uma refeição, um teto, uma risada. Que sejamos testemunhas da tua bondade em cada detalhe. Que não nos acostumemos com o milagre diário de estar vivos, com saúde,
cercados por quem amamos. Que sejamos profundamente gratos. Pai de misericórdia, cobre-nos com teu sangue. Que nenhuma seta do inimigo nos atinja. Que toda palavra maldita contra esta casa seja anulada. Que toda inveja, olho maligno, praga ou maldição seja quebrada. Que o teu nome seja um escudo ao nosso redor. Que cada porta que abrimos, cada decisão que tomamos, cada sonho que nutrimos, esteja debaixo da tua cobertura. Que sejamos intocáveis no espírito, guardados sob tuas asas. Deus da vida, visita os enfermos desta família. Se há dor no corpo, que seja curada. Se há diagnóstico médico, que seja revertido. Se há cansaço mental, que seja renovado. Que a saúde flua como um rio entre nós. Que o sono seja reparador, que a energia se renove, que o apetite volte, que o coração se fortaleça, que cada célula obedeça à tua ordem de vida. Que testemunhos de cura surjam neste lar como prova do teu poder. Senhor do tempo, ensina-nos a remir nossos dias. Que não vivamos em distrações, em correrias sem propósito ou em tarefas sem valor eterno. Que aproveitemos bem os momentos juntos. Que sejamos presentes no agora, atentos às oportunidades, disponíveis para amar. Que as conversas ao redor da mesa sejam mais longas que os silêncios diante da TV. Que valorizemos o tempo que temos. Que o Senhor lance por terra toda a maldição hereditária que ainda resida nesta casa. Que as marcas do passado não sejam mais uma prisão, mas que sejam transformadas em testemunhos de restauração. Que cada lágrima derramada até aqui se torne uma semente de milagres, regada pelo teu amor. Que os traumas antigos não mais governem as reações, pensamentos e sentimentos dos que habitam neste lar. Que cada ferida emocional receba agora o bálsamo do teu espírito, curando profundamente a alma. Que as lembranças dolorosas sejam substituídas por experiências novas, cheias da tua graça e da tua presença. Que a vergonha seja trocada por honra. Que o medo dê lugar à ousadia que vem do teu espírito. Que o abandono seja anulado pela certeza do teu cuidado constante. Que os filhos que cresceram em ambientes hostis agora experimentem o ambiente restaurador da tua paz. Que os casamentos destruídos por padrões familiares tóxicos sejam restaurados pelo modelo de amor que encontramos em Cristo. Que a paternidade e a maternidade sejam curadas, e que cada abraço, cada palavra e cada olhar sejam cheios de afeto verdadeiro. Que nenhuma raiz de amargura encontre espaço neste solo, pois declaramos que esta casa é solo fértil para a alegria do Espírito Santo. Que a partir de hoje, este lar não seja mais definido por suas dores, mas por teu propósito. Que os céus se abram sobre esta família, trazendo um novo tempo em que todos vejam que o Senhor habita aqui. Que cada parede desta casa seja consagrada à tua glória. Que onde antes havia gritos de dor, agora ecoem cânticos de louvor. Que onde houve perda, venha a colheita. Onde houve destruição, venha a edificação. Onde houve morte emocional, venha a vida abundante. Pois em ti, todas as coisas são feitas novas, e essa casa viverá um novo começo, para a glória do teu nome, Jesus. Senhor, não permita que vivamos apenas por obrigação, sem ânimo ou entusiasmo. Sopra um fôlego novo sobre as tarefas mais simples. Lavar, cozinhar, estudar, trabalhar ou organizar. Que nada mais seja um fardo pesado, mas uma chance de servir com excelência. Traz leveza aos compromissos diários, discernimento para priorizar o que importa e vigor para lidar com o que antes parecia intransponível. Espírito Santo, estabelece neste lugar uma cultura de excelência. Que cada atividade realizada neste lar seja feita com zelo, atenção aos detalhes e genuína alegria. Não permita que o cansaço apague o entusiasmo, nem que a correria sacrifique a qualidade. Que o cuidado esteja em nossas palavras, atitudes, horários e até nos pequenos gestos. Que tudo neste lar seja feito como oferta de honra, com disciplina e propósito correto. Que o descuido dê lugar ao respeito e que o desinteresse seja vencido pelo comprometimento. Espírito Santo, transforma este lar em um modelo de vida com intenção e propósito. Que os hábitos sejam os alicerces de verdadeiras conquistas. Que aquilo que hoje exige esforço
e decisão firme se torne amanhã estilo de vida saudável. Que os hábitos ruins não voltem mais e os bons sejam firmados todos os dias. Que o ambiente desta casa incentive disciplina, ordem e propósito. Onde havia confusão, que se estabeleça a ordem. Onde havia atrasos, que venha a pontualidade. Onde havia fraquezas, que se levante a constância. Espírito Santo, olha agora para as rachaduras emocionais causadas pela convivência cotidiana entre os membros desta casa. Onde houve brigas, mágoas ou palavras duras, entra com tua presença e reverte todo o dano. Que nenhuma ferida fique escondida, inflamando em silêncio. Derrama sabedoria para que cada um reconheça seus excessos e coragem para que o perdão não demore a ser pedido. Que o orgulho não encontre mais espaço aqui, mas que a humildade e a empatia preencham todos os cantos. Espírito Santo, desfaz os muros erguidos por anos de afastamento emocional. Se há pessoas nesta casa que se veem diariamente, mas não se conectam mais, restaura o vínculo entre elas. Que os laços familiares sejam restaurados com verdade e que o respeito seja a base de toda reconciliação. Onde há silêncio desconfortável, coloca palavras que aproximam. Onde os olhares esfriaram, reacende o afeto. Que este lar volte a ser um espaço de abraços sinceros, conversas abertas e sentimento de pertencimento. Espírito Santo, atua nas áreas em que a convivência tem gerado tensão constante. Que os temperamentos distintos não sejam motivos de divisão, mas oportunidade de crescimento mútuo. Ensina essa família a lidar com as diferenças com paciência e amor, sem ignorar o valor único de cada um. Que a paciência seja vivida todos os dias e que a empatia venha antes de qualquer julgamento. Que os desentendimentos não sejam finais, mas inícios de compreensões mais profundas. Espírito Santo, quebra agora o ciclo das brigas recorrentes, aquelas que sempre voltam pelos mesmos motivos, como se não tivessem fim. Traz para a luz os pontos cegos. Ilumina o que precisa ser transformado. Que os padrões antigos sejam interrompidos com a tua autoridade. Que cada conversa daqui para frente seja mais produtiva, mais clara e mais justa. Que ninguém fale para ferir, mas para restaurar. Que cada palavra seja uma semente de transformação. Espírito Santo, restaura relacionamentos que já foram fortes e hoje estão abalados. Se houve quebras de confiança, refaz a ponte do diálogo. Se promessas foram quebradas, cura os sentimentos feridos. Se há distância entre pais e filhos, entre irmãos ou cônjuges, aproxima-os com tua ação sobrenatural. Faz deste lar um espaço onde o perdão não seja raro, mas habitual. Onde as reconciliações não dependam do tempo, mas da verdade, da vontade e do amor genuíno. Espírito Santo, transforma esta casa em um ambiente onde os relacionamentos florescem. Que os conflitos não sejam ignorados, mas resolvidos com verdade. Que os erros sejam admitidos, mas não repetidos. Que as cicatrizes não sejam escondidas, mas testemunhos de que o amor venceu. Cria aqui uma cultura de reconciliação, respeito e cura completa. Que esta casa seja um lugar onde a vitória não é individual, mas de todos. Espírito Santo, contempla agora os sonhos que foram guardados em silêncio dentro desta casa. Sonhos esquecidos por medo, por falta de incentivo ou por frustrações anteriores. Sopra a vida sobre cada plano engavetado, sobre cada ideia desacreditada, sobre cada projeto considerado grande demais. Que esta casa volte a sonhar com coragem, planejar com fé e agir com confiança. Que a esperança não seja mais adiada, mas ativada por tua presença inspiradora. Espírito Santo, fortalece as mãos que cansaram de lutar. Quantas vezes o desânimo bateu à porta, fazendo parecer que lutar era em vão? Renova o vigor dos que pararam no meio do caminho. Que os fracassos do passado não sejam sentenças, mas capítulos de testemunhos poderosos. Desperta dons, ideias e conexões. Onde os recursos parecem poucos, cria possibilidades. Onde faltam caminhos, revela estratégias vindas do teu trono. Espírito Santo, alinha cada sonho ao teu propósito. Que nenhum projeto aqui seja movido por vaidade ou ambição, mas por um senso de missão e responsabilidade.
Que os desejos nasçam não da comparação, mas do chamado divino. Ensina a distinguir entre o querer e o dever. Que as realizações tragam não só conquistas visíveis, mas maturidade, honra e impacto positivo sobre outras vidas. Espírito Santo, remove a procrastinação que atrasa os começos. Tira toda a paralisia travestida de prudência, todo medo disfarçado de cautela. Que cada membro deste lar inicie o que precisa ser iniciado. Que a coragem tome o lugar da dúvida, que o foco vença a distração, que as ações concretas substituam as promessas não cumpridas. Que cada dia represente um passo, mesmo pequeno, em direção ao cumprimento daquilo que tu aprovas. Espírito Santo, protege os projetos desta casa de influências destrutivas. Que nenhuma palavra contrária, inveja ou sabotagem consiga interromper o que estás construindo. Coloca limites contra toda distração, toda influência tóxica e toda dúvida lançada por vozes humanas. Que aquilo que começou sob a tua direção siga com tua força e se conclua com teu selo. Que cada etapa seja vencida com perseverança, mesmo quando as circunstâncias forem difíceis. Espírito Santo, transforma os sonhos desta casa em realizações sólidas. Que o impossível seja superado pelo trabalho constante, guiado pela tua mão. Que cada vitória seja lembrada como resposta de oração, fruto de persistência e prova do teu mover. Que este lar não seja apenas lugar de tentativas, mas de resultados. Que os sonhos deixem de ser promessas longínquas e se tornem testemunhos reais, marcados por lágrimas de alegria e gratidão. Espírito Santo, entra com tua autoridade e dissipa qualquer atmosfera de confusão, opressão ou escuridão que tenha tentado se instalar neste ambiente. Se em algum momento esta casa foi exposta a influências espirituais negativas, mesmo sem intenção, que tudo seja anulado por tua presença viva. Que cada cômodo, cada canto, cada objeto seja purificado por tua luz. Que a paz seja uma constante, não uma visita rara. Espírito Santo, revela-se a portas espirituais abertas por descuido ou ignorância. Se houver palavras, ações ou hábitos que deram espaço ao inimigo, mostra e fecha com tua autoridade. Que nenhuma maldição familiar, herança espiritual negativa ou pacto consciente ou inconsciente tenha mais domínio aqui. Que toda brecha seja reconhecida e fechada com oração, arrependimento e consagração. Esta casa te pertence. Nenhum outro espírito tem direito de atuação neste território. Espírito Santo, levanta a proteção ao redor desta casa. Que todo espírito de contenda, inveja, divisão ou opressão perca força ao tentar se aproximar. Estabelece limites espirituais intransponíveis. Que a atmosfera deste lar seja guardada por tua presença constante. Que os anjos do Senhor acampem ao redor dia e noite. Que a porta de entrada seja um portal de vitória e a saída sempre acompanhada por tua direção. Que o mal não encontre descanso, nem espaço, nem brechas aqui. Espírito Santo, implanta discernimento espiritual em cada morador desta casa. Que todos saibam distinguir o que vem de ti e o que apenas se disfarça de luz. Ensina esta família a orar com autoridade, a interceder com fervor, a manter o ambiente protegido com vigilância contínua. Que a fé não seja frágil, mas firme. Que os olhos espirituais estejam abertos, os ouvidos atentos e que tua voz nunca seja ignorada. Espírito Santo, transforma este lar em um lugar onde tua palavra seja fundamento. Que as Escrituras sejam lidas, meditadas e aplicadas como escudo. Que a oração não seja uma formalidade, mas uma conexão verdadeira. Que o louvor não esteja restrito a músicas, mas presente em cada atitude. Que esta casa se torne um altar constante de adoração e entrega. Que tudo aqui respire reverência à tua presença. Espírito Santo, sela esta casa com tua unção. Que todos que entrarem por estas portas sintam algo diferente. Uma paz que não se explica, uma força invisível, uma luz que nunca se apaga. Que este lar seja conhecido como lugar de refúgio, de vitória e de presença constante. Onde tu estás, o mal não permanece. Onde tu habitas, a vitória se confirma. Espírito Santo,
estabelece neste lar um ambiente onde a fé não apenas exista, mas amadureça e frutifique. Que cada coração seja terreno fértil para confiar em tuas promessas, mesmo quando tudo disser o contrário. Derrama ousadia espiritual para que esta casa não viva limitada pelo visível, mas impulsionada pelo sobrenatural. Onde a fé vacilou, reacende. Onde ela nunca existiu, planta com tua mão. Espírito Santo, fortalece aqueles que esperam há muito tempo por milagres. Tu conheces cada súplica feita em silêncio, cada lágrima no travesseiro, cada madrugada de oração. Que este lar seja lembrado como lugar onde o céu se moveu, onde portas se abriram, diagnósticos foram revertidos e o impossível foi vencido. Que não haja mais espaço para dúvidas, pois a fé será maior que qualquer obstáculo. Espírito Santo, transforma a fé desta casa em ações. Que não se limite a palavras, mas se manifeste em decisões corajosas. Ensina cada morador a não apenas esperar, mas a caminhar, a construir, a semear com fé firme. Que a fé aqui não seja teórica, mas real, vibrante e eficaz. Que seja compartilhada e celebrada. Espírito Santo, guarda essa fé contra ataques invisíveis. Que nenhuma palavra de incredulidade, nenhuma circunstância, nem argumentos humanos consigam apagar o que tu plantaste. Que o fogo da fé nunca se apague, mesmo diante dos ventos mais fortes. Ensina esta casa a crer no silêncio, confiar sem sinais e avançar mesmo sem mapa. Espírito Santo, planta em cada coração uma consciência profunda da tua segurança diária. Que os moradores deste lar não sejam guiados por queixas ou comparações, mas por gratidão sincera. Mesmo em dias difíceis, que a gratidão floresça. Que onde houver murmúrio, venha contentamento. Que cada dia comece com um obrigado e termine com um louvor. Espírito Santo, revela todas as pequenas vitórias que foram ignoradas. Mostra que acordar é milagre, respirar é bênção, ter um lar é privilégio. Remove os filtros da insatisfação e coloca lentes espirituais. Que este lar seja território onde a gratidão não depende do que falta, mas floresce pelo que já existe e pelo que estás preparando. Espírito Santo, transforma as palavras ditas neste lar. Que a boca de cada morador seja instrumento de louvor. Que as conversas sejam cheias de reconhecimento, memórias vivas e declarações de fé. Que a gratidão seja vivida em todas as formas. Que os mais jovens aprendam a agradecer desde cedo e os mais velhos inspirem com histórias de fidelidade. Espírito Santo, combate toda semente de ingratidão plantada por frustrações ou comparações. Cura onde há cobranças. Revela um novo caminho baseado na graça. Ensina esta casa a parar de exigir e começar a reconhecer. Que os olhos se voltem ao que já foi feito e ao que tu farás. Espírito Santo, visita agora as estruturas invisíveis deste lar. Examina os fundamentos sobre os quais esta família foi construída. Onde houver rachaduras, corrige. Onde faltar sustentação, ergue. Que esta casa não seja sustentada por aparências, mas por convicções profundas. Planta valores firmes nos corações. Que as decisões não se baseiem no que é popular, mas no que é certo. Espírito Santo, levanta aqui uma geração que permanece fiel mesmo nas tempestades. Que a firmeza desta casa seja vista nos gestos, palavras e escolhas. Protege-a de tudo que tenta corroer os alicerces. Rotina sem propósito, conflitos não resolvidos, frieza espiritual. Restaura o zelo pelas coisas sagradas. Que a reverência à oração e o compromisso com a verdade voltem com força. Espírito Santo, levanta líderes espirituais dentro desta casa. Que os pais conduzam com sabedoria, que os filhos cresçam com temor. Que ninguém terceirize a responsabilidade de manter tua presença. Que cada um compreenda seu papel na construção deste lar equilibrado, saudável e protegido. Espírito Santo, desperta onde houver negligência, renova onde houver cansaço, ilumina onde houver dúvidas. Coloca neste lar um senso profundo de responsabilidade espiritual. Que o dia a dia não roube o sagrado. Ensina esta casa a manter viva a chama da tua presença, mesmo quando tudo parecer estável. Que ninguém se acomode,
Que todos cresçam, amadureçam e se mantenham vigilantes. Espírito Santo, transforma os alicerces desta casa em colunas eternas de vitória. Que mesmo que os ventos soprem, ela não se abale. Mesmo que as águas subam, ela permaneça firme. Mesmo diante da escuridão, ela continue iluminada por tua presença. Que o que estás edificando aqui jamais seja abalado. Este lar é teu e está firmado sobre a rocha. Espírito Santo, neste último clamor, pedimos que tudo o que foi orado, crido e entregue aqui se torne realidade palpável. Que não fiquem apenas palavras bonitas, mas que se manifeste com poder em cada detalhe. Que a vitória que vem de ti se torne rotina. Que a linguagem natural deste lar seja a vitória. Que todos que entrarem neste lugar vejam, sem dúvida, o teu agir. Que nada volte a ser como antes. Que um novo tempo comece agora. Esse gesto simples é uma demonstração de fé e também um clamor que permanece diante do trono de Deus. Lemos cada comentário com atenção e carinho e oramos por sua vida. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora, ative o sininho e escolha a opção Todas para não perder nenhuma oração inspiradora. Aqui, diariamente, você encontra direção, consolo e força para seguir em frente. Deixe seu like se essa oração tocou sua vida. Isso faz com que mais pessoas sejam alcançadas com palavras de esperança, cura e transformação.